Oi, gente, boa noite, tudo bom? Eu tava rodando aqui pra mim como se estivesse conectando ainda, agora que eu vi que entrou. Boa noite, oi, gente, tudo bem? Cá estamos nós, começando mais nosso Momento Pele Ciência. É isso aí, nosso encontro semanal pra gente se manter atualizados. Vão chegando, vão sentando ou vão deitando, tem pessoas que já estão na hora do se aprontar para o soninho. Eu, no caso, ainda estou aqui na clínica resolvendo coisinhas, porque isso é vida real, né? A gente às vezes faz uma horinha extra, mas já aproveitei aqui o gancho para conversar com vocês. E o nosso assunto de hoje está muito, muito legal, gente. Seguinte, vamos conversar sobre pontos do exame físico para você que quer montar uma prescrição cosmética, o skincare médico, perfeito para o seu paciente, ideal, assertivo, que realmente funcione. E se você está chegando agora e não me conhece, eu sou a Natália, sou médica dermatologista aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Também sou professora de cosmetria na residência de dermatologia da UFSC e compartilho conhecimentos, atualizações sobre saúde, beleza da pele, prescrição cosmética, skincare médico e cosmetria de maneira geral. Porque sou especializada em cosmetria e esta é minha grande paixão e vejo a prescrição cosmética como um grande diferencial para todo profissional que trabalha com saúde e beleza da pele. E meu intuito é te ajudar, colega médico, a se manter sempre atualizado, tá? E sempre com base em ciência. A ciência que norteia aqui o nosso conhecimento e as nossas conversas. O nosso Momento Pele Ciência, ele acontece toda semana. É um momento em que a gente compartilha experiências, convido todos que estão chegando a também compartilhar sua experiência, suas dúvidas, seus questionamentos. É um convite também aos meus alunos da plataforma do Pele 3C também a participarem, se manterem atualizados, complementando o seu conhecimento, fora todas as aulas, todo o conteúdo que temos lá na plataforma. Já vejo algumas carinhas conhecidas aqui, por sinal. E também, gente, quem está querendo assistir mais aulas, né, mais reviews, lives como essa, você pode acessar na plataforma em algumas aulas que ficam disponíveis na plataforma Skin Training, um aplicativo. Você pode baixar o aplicativo no App Store ou para o Android, também está disponível lá na loja de aplicativos. Você escreve Skin Training, tá? Training. E aí você vai encontrar lá, branquinho, login, Skin. Você vai baixar o aplicativo, tem diversos cursos, né? Tem materiais fechados, apenas para quem é assinante, quem é aluno da plataforma, mas tem alguns conteúdos livres que você pode aproveitar também para assistir quando e onde quiser. Então aí você gosta de consumir um conteúdo aí bacana, tá? Educativo e útil, você pode acessar lá, tá bom? Então, meus queridos, por que eu resolvi falar deste assunto que é sobre o exame físico do paciente, né, dentro do contexto de skincare médico, até dentro da questão da cosmetria? Eu sou muito clássica em alguns pontos, tá? Então, assim, na minha prática diária, eu vejo que o exame físico, ele é indispensável, ele é fundamental, ele vira chaves. E ele realmente, assim, hoje em dia eu vejo que é impossível você montar uma rotina certeira, fazer um diagnóstico correto, sem um exame físico bem feito. E digo mais, né? Você pode, hoje em dia a gente vê várias ferramentas chegando no mercado que nos ajudam a mapear algumas coisas na pele. Então temos aparelhos de fotografia, algumas plataformas, alguns equipamentos que fazem lá fotos, e aí tem o filtro ultravioleta, e tem filtro de manchas vermelhas, e tem filtros de áreas inflamatórias, só que não tem a mesma precisão que um bom olho clínico treinado e que pratica isso no dia a dia. Então, além de você conseguir ter um diagnóstico mais preciso e conseguir ter uma clareza melhor da situação e, consequentemente, ter um tratamento mais eficaz para o paciente, você também se diferencia quando faz um exame físico, porque é inacreditável, né, gente? Mas existem, sim, ainda alguns profissionais que não examinam mais os pacientes, não examinam. Como assim? Você vai olhar de longe, conversar, é totalmente diferente. Você examinar a pele de perto, tocar, né? Então, usar instrumentos para examinar a pele. Então, assim, gente, não tem como você estar do outro lado ali da mesinha
e fazer um diagnóstico certo. Não tem como, não tem como. Então, isso acaba diferenciando, porque num contexto onde as pessoas estão perdendo o clássico tradicional, aquela medicina completa, quem faz o bom feijão com arroz, gente, acaba se diferenciando. Não adianta investir num marketing maravilhoso ali de Instagram e fazer 1000 cursos se você não faz o básico ali com o seu paciente, né? Examinar a pele do seu paciente. Olha só que coisa que estamos abordando. E por incrível que pareça, ao longo da minha prática, mesmo depois que eu tenha terminado a residência de dermatologia, eu criei algumas práticas na hora de examinar a pele do paciente que me ajudam muito a esclarecer qual a melhor rotina ali que eu vou prescrever para ele, que eu quero transformar a pele dele, deixar mais bonita, mais iluminada, mais uniforme, com menos manchas, tratar patologias da pele, fazer um anti-aging eficaz, promover o skin quality, né, que tanto se fala de qualidade da pele, melhorar a qualidade da pele do paciente. Para fazer tudo isso, a gente precisa ter um diagnóstico correto. Para fazer um diagnóstico correto, a gente precisa ter uma anamnese muito bem feita. E aí, inclusive, temos uma aula que conversamos sobre a anamnese do paciente no contexto do skincare médico. Já tivemos lives sobre esse assunto e, inclusive, tem uma aula sobre isso na nossa plataforma Pele 3C. Então, quem é aluno, fica ligadinho que tem uma aula sobre isso. Nós temos que ter uma boa anamnese e nós temos que ter um ótimo exame físico. Então, vamos conversar sobre pontos indispensáveis do exame físico do paciente no skincare médico. O pré-requisito é fazer o exame físico, né? Não deixar de examinar o paciente. Então, esse é o pré-requisito máximo. E agora a gente vai para pontuar o que a gente tem que ver em cada paciente. Então, quando eu vou, na minha prática, examinar o paciente, tá? Eu convido todos os meus pacientes a irem para a maca, tá? E eu vou examinar os pacientes na maca. Estou, inclusive, aqui no consultório. Quem é meu paciente está me assistindo aí, pode me dizer, pode confirmar o que eu estou dizendo. 100% dos meus pacientes eu examino na maca. E 100% dos meus pacientes em que eles dizem assim, eu tô ótima, eu tô bem, eu vim numa revisão, tô maravilhosa, eu tô muito satisfeita, eu digo, vem cá que eu quero te ver. E eu boto o paciente lá pra maca de novo, porque eu gosto de me certificar, porque eu fico muito contente que o paciente esteja feliz, mas eu também quero estar. Então, assim, a gente tem nosso olho técnico. A Elisa aqui, que é minha amiga e minha paciente também. Eu coloco na maca, né? Então, a gente tem que realmente examinar. Então, tem toda aquela questão da documentação fotográfica, também faço documentação fotográfica do paciente para acompanhar de uma maneira mais precisa. Eu acho que nos ajuda muito a documentar e até para mostrar para o paciente, caso a gente tenha dúvidas sobre o resultado de um tratamento ou outro. Claro que tem toda a etapa da anamnese, mas a etapa do teu exame físico é imprescindível. O dermatoscópio, ele é a extensão do corpo do médico que trabalha com pele. É impossível trabalhar com pele e não ter domínio de dermatoscopia. Inclusive, para quem é cosmiatra, sinto muito quem quer... eu quero trabalhar só com estética. Eu vou fazer a dermatologia, mas eu quero trabalhar só com estética. Vou abandonar o dermatoscópio. Eles enganam, tá? O dermatoscópio vai ser para sempre a extensão do teu corpo, né? Então, quem tá se interessado aí em estudar, tá começando, quem é acadêmico, aqui tem muitos acadêmicos de medicina que me acompanham aqui no conteúdo do Instagram também, e já sabe, eu quero fazer dermatologia, né? Olha, já começa a dermatoscopar, compra o dermatoscópio, já começa a dermatoscopar todo mundo. Eu, quando era acadêmica de medicina, eu já sabia, eu vou fazer dermatologia. Eu já comprei meu dermatoscópio. Inclusive, é muito interessante que eu tenho as fotos da faculdade, sabe aquelas fotos que a gente faz para os convites de formatura, que a gente coloca um instrumentinho, uns colocam um estetoscópio, uns colocam um otoscópio. As minhas fotos são com dermatoscópio. Eu só pensava, Jesus Maria, José, se eu tenho que passar nessa residência, porque eu só tenho foto com dermatoscópio, eu não tenho saída, eu vou ter que precisar fazer dermatologia, tá tudo certo. Então, gente, dermatoscopia, ela é extensão e ela vai junto com o nosso exame físico. Vamos lá, pontos que eu acho importantíssimos a gente avaliar. Número 1, discromias. Então, a gente vai dar um visu na pele do paciente. Não esquece de higienizar a pele do paciente, né? Limpar, remover maquiagem. Na minha rotina, na minha prática, quando o paciente vai fazer algum procedimento, já também as minhas auxiliares que me auxiliam aqui no consultório já limpam a pele do paciente, remove maquiagem, protetor, todo o resíduo, porque isso
vai nos ajudar. Não tem como fazer um exame físico, avaliar discromias com a pele, sem remover todo o resíduo da pele. Então, ou se a minha auxiliar não removeu a maquiagem, eu já vou ali e removo também. Então, tem aguinha micelar junto comigo sempre, pra gente conseguir avaliar direitinho a pele. Maravilha. Discromias. Então, assim, ó, discromias a gente avalia com 2 instrumentos, né? Com a nossa visão, obviamente, a gente olha a olho nu. Então, a gente vai identificar manchas mais escuras, manchas mais claras, né? Manchas hipocrômicas ou manchas acrômicas ou manchas hipercrômicas, tá? Então, a gente vai avaliar discromias. Eu avalio sempre com dermatoscópio, então, no caso, né, de discromias, tem mancha, eu vou avaliar as manchas, o padrão das manchas com dermatoscópio. Se eu tô na dúvida se é um melasma, se é uma hipercromia pós-inflamatória, se eu tenho dúvida se é um nevo ou se a paciente tem uma ceratose plana, se eu acho que é uma melanose ou uma ceratose plana, então tem como diferenciar. Então, realmente, esse exame ele é importante. Se o paciente, no caso do melasma, tem uma pigmentação mais superficial ou tem uma pigmentação mais profunda em predomínio, hoje em dia a gente sabe que todo melasma ele tem um duplo componente superficial e componente profundo, dérmico, mas a gente consegue ver um predomínio. Se tem muito componente superficial, tá? A gente tem aí um melasma que vai responder muito rapidamente ao tratamento. Tem aquele primeiro washout, né, de limpeza da mancha muito rápida. Depois fica aquele pigmento dérmico mais profundo que demora um pouquinho mais. Mas você, olhando na mancha, você já consegue até mensurar se o paciente vai responder rápido, vai responder lento, tá? No caso de manchas hipocrômicas, ou se você suspeita que é acrômica, no caso, por exemplo, de um vitiligo, tá? Você pode, então, usar a ferramenta da luz de Wood, né? Que hoje em dia tem várias máquinas digitais que fazem a luz azul, mas a gente tem as lanternas de luz azul que você pode usar, a lanterninha, eu também tenho lanterninha, as duas andam comigo sempre, dermatoscópio e luz de Wood, que eu gosto de avaliar sempre quando a gente tem uma área mais clara, se é só uma hipocromia, se é uma melanose, uma despigmentação em confete, se o paciente já usou hidroquinona, por exemplo, no passado, ou se é uma mancha vitiligoide. Então, isso é interessante você ter também, ok? Então, avaliação de manchas, padrão de manchas, discromia, é um ponto que sempre tem que se avaliar e documentar no seu exame físico. Textura da pele é algo que também sempre avalio e recomendo que você faça sempre. Como é que você avalia a textura da pele? A melhor forma de avaliar a textura da pele é tocando. É tocando a pele, é sentindo a pele. Eu tenho um professor da época aí no caso da faculdade, nem da residência, tive um professor de dermatologia, ainda considero meu mestre, um grande professor, e ele disse que o verdadeiro médico dermatologista de pele, que entende de pele, ele examina com os olhos das mãos também. Ele avalia com os olhos e com os olhos das mãos, ele dizia, né? Então você tem que olhar com os olhos das mãos. Aí aqueles pacientes que tinham aquele campo de cancerização, aquele fotodano, ele tocava para encontrar ceratoses solares, e até hoje é assim, né? A gente vai tocando, vai sentindo as asperezas quando tem ceratose solar. E a mesma coisa quando a gente vai examinar a textura da pele. Então, às vezes a gente olha a pele, tem uma sensação, uma ideia, e quando a gente vai tocar, a gente tem uma outra percepção. Às vezes a pessoa tem pontos de aspereza, que você às vezes não consegue ver, às vezes uma ceratose que tá ali sem cor, né? Uma ceratose acrômica, né? Que é a cor da pele, você sente ali com o toque da mão. Uma ceratose actínica, às vezes você não consegue perceber com a mão, opa, você achou. Às vezes a pessoa tem áreas ressecadas que a gente não percebe visualmente, e aí quando toca, a gente sente aquela asperezinha em alguns pontos, próximo aqui à sobrancelha, esse paciente com dermatite seborreica fica com aquele crespinho, a gente sente aqui. Ou o paciente que ela tem uma rugosidade, uma aspereza, a gente vê que a textura da pele não está perfeita, que aquele extrato córneo está muito acumulado, está muito irregular. Então, quem sabe esse paciente não vai se beneficiar, por exemplo, de um hidroxiácido, que vai promover um turnover celular, que vai deixar o extrato córneo mais compacto, mais liso, aquela pele mais espessa. Tem pessoas que a gente toca aquela pele fininha, 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 e depois você já vai fazer os testes de elasticidade, já vai ver que o paciente tem uma perda de turgor, e aí olha, ou quem sabe esse paciente aqui não vai se beneficiar, então, de um tratamento mais com, por exemplo, um ácido hialurônico, quem sabe eu já não vou indicar um procedimento para fazer a bioestímulo de colágeno. Então, assim, tá? Tocar
sentir a textura da pele do paciente é imprescindível, tá? Te dá outra percepção. Então, quem também é meu paciente, já vem comigo, sabe que eu deito o paciente e eu começo, digo, na hora do carinho, né? Depois a gente faz as picadas, depois a gente faz a maltratação. Mas no início o paciente ganha carinho. Então eu toco na mão, toco um lado, toco no outro, toco na mão, toco... Então a gente faz esse toque, né? Que ele ajuda muito na nossa percepção. Então eu recomendo fortemente que faça isso, porque realmente nos dá informações adicionais que só com os olhos dos olhos, não com os olhos das mãos, a gente não consegue, né? Então com os olhos a gente dá uma impressão e com o toque a gente tem outra, então é super importante, tá? Com relação à avaliação da hidratação, ela é muito importante também. Então você vê se a pele tem aquele aspecto opaco, meio esbranquiçado. Tem algumas pessoas que descamam em alguns pontos, né? Descamam na região próxima ao nariz, descamam aqui na região do queixo, descamam próximo às sobrancelhas. Pode ser uma dermatite também, seborreica, até mais assim, ó. Mas que a pessoa tem aqueles pontos de descamação. Às vezes você faz, né, faz uma estirada da pele e fica aquele branquinho, igual quando a gente vai fazer o exame avaliar um paciente com uma suspeita de psoríase versicolor, você faz aquela extensão da pele, às vezes a pele descama, então você vê que aquela pele é uma pele que está ressecada, com baixo nível de água. E comento também que é muito diferente nível de água e nível de óleo. Às vezes o paciente tem uma pele oleosa na região central do rosto e tem uma pele ressecada em outros pontos. Então avaliar o nível, né, de hidratação da pele é um ponto importante. Tem sim instrumentos para fazer a análise da hidratação da pele. São instrumentos que são muito usados em estudos, né, para ver a eficácia de um produto hidratante ou não, tá? Que ele faz a medida, né, de perda de água transepidérmica. Mas você pode ter a olho nu ali, examinando próximo do paciente, essa percepção de ressecamento ou oleosidade. Agora, a oleosidade, a gente percebe mais, às vezes, aquele brilho na região central do rosto, tá? O paciente, ele reclama, às vezes ele não tá ali. Eu acabei de lavar o rosto para vir aqui contigo. Aí o paciente reclama, mas ao longo do dia, minha pele vai ficando mais brilhosa aqui no meio, às vezes eu passo a mão, sinto a pele mais oleosa ao longo do dia. Então, você vê que o paciente tem também sinais de oleosidade, são coisas a serem levadas em consideração no exame físico. Quando você faz esse toque também no paciente, o estiramento da pele, às vezes o paciente já tem assim, facilmente ele fica reativo, ele fica vermelhinho, tá? Tem vários pacientes que você vai fazer teste de sensibilidade para ver a reatividade da pele dessa forma também. Então, às vezes o paciente não tá com nada ali, ou até na hora de limpar o rosto, de tirar uma maquiagem, né? O paciente vem maquiado, você vai tirar e o paciente fica vermelho ali, onde você friccionou o algodãozinho. Puxa, que insight que isso vai te dar? Esse paciente já tem uma pele mais reativa. De repente, esse não é um bom paciente para eu começar com um ácido em alto nível de concentração logo de largada, né? O paciente vai ficar traumatizado, eu não vou ter muito efeito colateral. Então, vejam, são nuances que são importantes e você deve levar em consideração depois na hora de montar a sua rotina prescritiva. Então, avaliar hidratação também é importantíssimo. Uma outra forma de avaliar a hidratação é através do turgor da pele, algo que a gente é ensinado até lá na faculdade. A gente pega lá o pacientezinho, quando a gente quer ver se ele está desidratado, a gente faz o pitch test, né? Faz aquela pressão, né, entre os dedos da pele e solta a pele. A gente sabe que quando a gente tem um retorno que demora mais de 3 segundos, a gente tem uma perda de hidratação importante. Essa questão do turgor no rosto, ele não vai só nos dizer com relação ao nível de hidratação, mas também em algumas regiões ele vai nos dizer com relação à elasticidade. Então, também tem uma fase do exame físico em que a gente faz o pitch test do paciente. Uma área que eu costumo indicar de fazer o pitch test e faço na minha prática é próxima à região dos olhos, na pálpebra inferior. Olha que meu pitch test, olha aqui, gente, que ela demora. Precisa de mais laser? Acabei de fazer fotona mês passado? Sim, mas vou precisar de mais. Porque vejam como ele dá uma demoradinha, senão que já houve uma perda de colágeno ali.
Então, se você está na dúvida, é paciente de torno de 30 anos, não sei se tem perda de colágeno ou não, né? Teoricamente sim, em torno dos 20, no final da década entre 20 e 30 começa a perder colágeno, você faz o teste ali no PIT teste próximo às pálpebras, já vai te dar um parâmetro melhor. A pele da pálpebra inferior é a pele mais fina do nosso corpo, tem uma média de espessura de 3 milímetros. Foi num artigo muito bonito e ilustrado, onde foi medido, né, por ultrassom, a espessura da pele em diversos pontos da face. E na região das pálpebras existe uma pele muito fina, em uma média então de 3 milímetros de espessura de epiderme. Isso nos diz o quê? Que quando a gente vai perdendo colágeno, quando a gente vai perdendo elasticidade, os pontos onde já são naturalmente mais finos vão evidenciar mais cedo essa perda de elasticidade. Então, às vezes a pessoa tá super bem em outras regiões do rosto, você toca, tá firminho, bacana, mas ó, ali na região das pálpebras já tá um pouco mais, já tá com uma perda de turgor. E às vezes é a primeira queixa do paciente no consultório, ele começa a dizer, não, eu tô sentindo que eu tô bem, não tenho marcas, mas isso aqui tá craquelando já, né? Eu tô vendo nas fotos que isso aqui eu tô sorrindo, tá craquelando. Olha, primeiro sinais de perda de elasticidade. Fala a respeito de turgor de hidratação, fala a respeito de elasticidade também. Então veja uma manobra super simples que você faz 2 segundinhos ali na pele do seu paciente e você já faz o teste ali, já te dá um parâmetro mais real sobre como está o nível daquela pele. E a mesma coisa você pode fazer na região lateral das bochechas para ver a questão de elasticidade, flacidez da região da face. Você vai querer indicar um bioestimulador de colágeno, por exemplo. Aqui tá melhorzinho, né? Também tem um bioestimulador de colágeno, alguns lasers, alguns procedimentos aqui. Então, e também é engraçado que eu vou fazer o exame físico, né? Então eu digo assim, eu primeiro faço o carinho, depois eu dou umas beliscadas, então a gente vai montando aquela sequência, né? Faz o carinho, faz a textura, depois, né, belisca ali um pontinho, pessoal, nessa hora o paciente está pensando, essa médica tá louca, né? Mas assim, ele ao mesmo tempo ele tá pensando, ela realmente está me examinando. Então eu vejo o quanto valoriza você como profissional, você dá atenção a pontos importantíssimos da pele. Você pode até pensar, olha, meu paciente aqui tem 40 anos. Com certeza ela vai ter um PIT teste ali positivo na região dos olhos, se ela nunca fez nenhum procedimento, nunca teve uma rotina de pele. Com certeza vai dar positivo, né? Algum grau vai dar positivo. Só que assim, você mensurou isso no paciente, tá? Você não pode supor, a gente tem que ter aquela questão documentada, o exame físico é para isso, né, gente? Então, assim, vai ali, faz o PIT testezinho, que você vai estar valorizando ali a sua consulta e ganhando a confiança do seu paciente e documentando ali certinho quais são os problemas que tem naquela pele que precisam ser trabalhadas, ok? Bom, com relação à presença de lesões, então, lesões inflamatórias, então lesão de acne, com relação até à oleosidade, lesões de comedões, então se o paciente tem aquelas bolinhas, né, que não é uma acne, são bolinhas que não chegam a ser nem avermelhadas, mas são ali, tem uns cravinhos, alguns abertos, alguns fechados, já fala a favor de uma pele mais oleosa, mais acneica, se tem lesão inflamatória ou não, qual a distribuição dessas lesões inflamatórias, se elas são mais na região aqui do malar e do nariz, de repente uma rosácea, se é uma lesão inflamatória distribuída mais na região U do rosto, uma acne hormonal aqui na mulher adulta, se é uma lesão, se são lesões, né, em regiões onde o paciente maquia muito uma acne cosmética, então assim, a distribuição das lesões inflamatórias vai nos dar valiosos sinais. São lesões inflamatórias na região do sulco ou na região ao redor da boca, de repente uma dermatite perioral, parece básico para vocês que eu estou falando, mas eu quero contar para vocês um caso que eu atendi ontem, de uma paciente com uma super dermatite perioral, cheia de lesões inflamatórias ao redor da boca, e ela já tinha ido em 5 profissionais e todos deram um diagnóstico de acne. E ela vem tratando com tretinoína, epidu, adapaleno isolado. Gente, e ela tinha, e só piorando, claro, né? Aquela área irritada, inflamatória. Então, assim, a gente tá falando de padrão de distribuição de lesão inflamatória, de exame físico, de uma coisa tão primária, mas que faz toda a diferença em acertar o tratamento do paciente. No momento que a gente vai ali, examina com calma, peraí, como é a distribuição dessas lesões inflamatórias?
Pergunto, aparece aqui? Aparece aqui? Não, aparece só aqui. Gente, dermatite perioral. Começamos o tratamento, o paciente até já mandou uma mensagem hoje que já está começando a notar melhor. Então vejam, tá? Como é interessante, importante realmente esses princípios, esses pilares básicos. Então, presença de lesões, se são lesões também elevadas, se tem alguma lesão suspeita de um câncer de pele, a gente deve dar prioridade às lesões pré-malignas e malignas. Quero tratar esteticamente aquela pele, quero muito fazer um estimulador de colágeno, quero muito fazer um laser, quero muito fazer um skincare lá para deixar aquela pele lisinha, mas peraí, opa, tem aqui uma suspeita de um câncer de pele, vamos ter que dar prioridade para isso. Então, presença ou não de lesões, que lesões são essas, qual a distribuição, isso é fundamental também. Bom, com relação a rugas, rítides, marcas de expressão. Marcas de expressão na rotina do médico cosmiatra, ele é, né, uma frequente, né, uma máxima. A gente sempre tem ali pacientes que vêm por essa razão ou tem, né, entre as suas várias queixas, a questão das marcas de expressão. Marca de expressão, o que a gente deve avaliar? São marcas fixas ou são marcas dinâmicas? Só quando o paciente movimenta que aparece? Ou ele está ali paradinho e já temos ali uma fratura dérmica, já temos ali uma marca consolidada? Bom, a gente sabe que neste caso o tratamento é né? Vai entrar o skincare, mas vai entrar a toxina botulínica, vai entrar um laser, vai entrar outras coisas para restaurar aquela arquitetura dérmica que se perdeu por causa da marca. Ah, não, é uma paciente que só tem ali uma tendência pelo movimento, beleza. Você vai avaliar com ela se é o momento já de iniciar uma toxina botulínica ou se você pode ir trabalhando ali a competência daquela pele com o tratamento padrão de caso, o skincare médico. Então, assim, a avaliação das rítides, da distribuição, da profundidade, se ela é fixa ou dinâmica, isso é básico também, não preciso nem dizer, mas é legal você documentar. Até porque você alinhar a expectativa do paciente com relação ao resultado. Porque, por exemplo, assim, paciente vem, já aconteceu comigo também, do paciente vir comigo para tratar marcas de expressão e ele dizer ou que fez um tratamento tópico de skincare e não resolveu, e daí você vai ver que realmente não vai resolver, porque às vezes o paciente tem uma ruga muito profunda, uma ruga que vai tratar só com toxina botulínica, ou outras coisas associadas, ou paciente que até já veio também feito com toxina botulínica e reclamando que não resolveu, a marca não saiu. Ora, mas se for uma marca fixa, profunda, já com uma perda de estrutura dérmica, com realmente uma quebra ali daquela estrutura, aquela cicatriz dérmica, aí a gente tem que fazer procedimentos outros para complementar. Com o tempo tende a desamassar com a toxina botulínica? Tende a desamassar. Às vezes a gente precisa associar procedimentos para melhorar aquela arquitetura, para estimular o colágeno da região, para a gente conseguir de fato apagar aquelas rugas, né? Melhorar um pouco mais aquelas rugas. Então, até para você explicar para o paciente, às vezes eu chego aqui, depois do exame físico, eu vou explicar para o paciente o seguinte: olha, você tem marcas que são marcas mais profundas. A gente vai precisar de vários pilares para conseguir tratar elas. O tratamento de casa, o procedimento para evitar que elas piorem, o botox, e o tratamento para reestruturar essa pele. Aí o procedimento X, né? Como temos vários, a gente tem que alinhar isso. Então, veja que o tratamento de casa é pilar. Então, por isso que eu digo skincare médico, 100% dos pacientes precisam. Nem 100% dos pacientes precisam de toxina botulínica, nem 100% dos pacientes precisam ainda de um laser, mas 100% dos pacientes, seja qual queixa, precisam de uma rotina de pele bem estabelecida. Então, se você aí também é meu paciente, ou não é paciente ainda, tá passando por aqui, me conhece, ou se você é médico, olha, se você é paciente e não faz rotina ainda de skincare, você deve fazer. Se você é médico e não prescreve, você deve prescrever, ok? Então tá aí, façam porque isso é imprescindível. Saúde da pele, longevidade, beleza, precisa ter rotina, tá? Então, importante isso. Elasticidade e tônus, já conversamos. Pitch test, fazer na área próxima ali na pálpebra inferior e também nas áreas em que você vai testar elasticidade, rosto, pescoço, papada, dorso das mãos, várias áreas que você pode testar para avaliar as queixas do paciente. O paciente queixa de envelhecimento das mãos, vai testar nas mãos, o pescoço, tá? Então, pitch test ali rapidinho você consegue avaliar tônus e elasticidade da pele. A presença de poros dilatados, eu coloquei como item separado a conversar com vocês, porque poros dilatados,
eles podem indicar várias coisas. Então, poros dilatados é uma queixa, inclusive, frequente de consultório também. Às vezes é o que traz o paciente ao seu consultório. Ele queixa ali de poros dilatados e tem várias razões para isso acontecer. Os poros dilatados, eles podem denotar uma hiperatividade das glândulas sebáceas. Então, o poro, ele corresponde ao ducto da glândula sebácea. Então, às vezes a gente tem uma hiperatividade, né, da glândula, a gente tem uma hiperprodução de sebo e acontece uma ectasia ali daquele ducto e acaba causando ali clinicamente aquele aspecto de poro dilatado. Se for o caso do paciente com queixa de oleosidade. Agora, tem casos em que o poro, ele também, né, transmite a ideia de que houve uma perda daquela arquitetura. O envelhecimento da pele, a perda de elasticidade vai fazer com que haja perda daquele suporte ao redor daquele ducto, que faz aquele ducto dilatar. Então, perda de colágeno, elastina, um paciente com um grau de envelhecimento cutâneo, pode ser que apresente poros dilatados, e você vai explicar que o poro dilatado ele tem a ver com essa perda de elasticidade, que você vai ter que trabalhar isso para melhorar o poro dilatado. Existe uma outra condição que também dá poros dilatados aqui na região sul do Brasil. Sei que tem colegas aí de vários lugares do Brasil que me assistem, inclusive colegas de outros países, que nós temos no PL3C médicos da Argentina, Equador, Uruguai. Então, assim, quem está me acompanhando de outros países também, tá, pode ter uma presença de rosácea no seu consultório, mas aqui no sul do país, tem muita que é paciente com rosácea. Paciente com rosácea, ao longo dos anos, também vai tendo aquele aspecto de poros dilatados que se diz clinicamente que é o aspecto de casca de laranja, tá? Então, o paciente que tem diversos processos inflamatórios na pele, então inflama, desinflama, a gente sabe que isso vai fazendo uma destruição, uma perda da arquitetura da pele e vai fazendo uma dilatação dos poros. Então, processos inflamatórios também podem ocasionar. Então, também é uma questão de perda de arquitetura e você vai precisar, além do skincare, também de algum tratamento complementar. Então, a questão de poros dilatados é algo que você deve documentar também no seu exame físico. Avaliação da distribuição de pelos faciais, pelo do corpo, enfim. A distribuição de pelos, a avaliação dos pelos, ela é importantíssima, tá? Na face, inclusive, a gente pode fazer um diagnóstico, inclusive, precoce de alopecia fibrosante frontal. Não foi nenhum, nem dois, nem três pacientes que fiz o diagnóstico assim, examinando com dermatoscópio o rosto do paciente, tá? Teve até um caso que eu recordo agora, mais claramente, que é uma paciente que tem melasma, que eu estava avaliando o melasma dela, e depois, né, quando eu associei tudo, vi que não era, ela vem com a queixa de melasma, na verdade era uma ocronose, que era em razão da alopecia fibrosante frontal, que a gente sabe que pode ter, né, um líquen, um aspecto, né, uma ocronose associada. E aí, enfim, eu estava examinando a pele da paciente ali, a discromia, a dermatoscopia, e aí na testa, sem pelos velos. Então, quando a gente põe o dermatoscópio, logo a gente vê aquela pelugenzinha, né? Aqueles pelinhos ali. Sempre procurem os pelos. Dermatoscopou ali, né? Na testa, pelinhos velos. O paciente não tinha pelos velos. Opa! Levantei o olhinho para a linha de implantação capilar. E ali ela tinha um bem inicial em linha capilar, uma alopecia fibrosante frontal. Então, assim, veja, aqui, às vezes o primeiro sinal, a gente sabe que a alopecia fibrosante frontal, ela pode começar, né? Ela começa geralmente com pelos faciais, às vezes dá até as pápulas faciais, né? Por essa razão inflamatória perifolicular. E aí a gente examinando na pele, às vezes vê as bolinhas, vai olhar, não tem pelos velos, e aí quando vê, né, é uma alopecia fibrosante frontal. Então, avaliar a distribuição dos pelos também, pelos de sobrancelhas também. Então, o paciente tá ali com a micropigmentação de sobrancelha, você avalia, vê que é uma paciente, né, que às vezes pode ser uma perda senil nos pelos, mas às vezes o paciente já tem ali desde muito cedo ali aquela maquiagem de sobrancelhas, aquela pigmentação, você vai avaliar, não tem os pelos, opa, uma madarose, será que é um paciente que tem ali, né, uma alopecia fibrosante frontal, será uma tireoidite, problema de tireoide, enfim, né, uma madarose pode ser manceníase, uma sífilis, enfim, tem muitas coisas que a gente deve avaliar, e a gente, né, nós somos médicos, então precisamos fazer o diagnóstico sistêmico de outras condições também, e às vezes está ali no nosso exame do skincare médico,
a gente vai fazer uma rotina de pele para o paciente não tem queixa nenhuma e a gente acaba fazendo um diagnóstico. Então, tem casos que a gente vai diagnosticar assim, vendo a distribuição dos pelos, tá, do rosto. E aí também, muitas vezes o paciente, a gente vai olhar assim, os pelos do corpo, já teve perda dos pelos dos braços, enfim. Então, às vezes a gente faz um diagnóstico precoce, assim, avaliando a distribuição dos pelos corporais, né? Fora a questão capilar toda, que quando o paciente tem queixa também deve ser examinado. Presença ou ausência ou a distribuição de lesões vasculares, também outro ponto que você deve se atentar no seu exame. Se o paciente tem telangiectasias, se ele tem aranhas vasculares, se ele tem um eritema fixo, tá? Ou só um flushing, às vezes o paciente deita no consultório, tá nervoso, deitou ali na maca e tem aquele flushing, tem aquelas bochechas rosadas, você pode perguntar, você sempre fica com as bochechas rosadas, ou isso é sempre fixo, tá? Você às vezes faz um diagnóstico de uma rosácea assim dessa forma, ou às vezes não, né? O paciente, enfim, só tá, né, mais eufórico, ou a gente vê ali que o paciente já tem um aumento da vascularização naquele local, uma rosácea assim, ou então às vezes um dano, a presença de muitos vasos, alterações vasculares, pode denotar um fotodano. A gente sabe que o fotodano também, ele aumenta, né, as lesões vasculares no rosto. Então, se o paciente tem muitos vasinhos, qual a distribuição desses vasinhos? E sabendo que os vasos, né, a questão da reatividade cutânea, a gente consegue melhorar com o tratamento de casa, com skincare. Porém, com relação a lesões vasculares, como telangiectasias, aranhas vasculares, a gente vai precisar ir de um tratamento complementar, uma luz pulsada, um laser in the eye, ou até o antigo eletrocautério, ponteirinha fininha ali, para fazer a eletrocauterização de algum vaso maior, ainda é usado, né? Então, assim, fazer o diagnóstico correto e às vezes melhorar a pele do paciente é melhorar globalmente, não é melhorar sobre um aspecto, só sobre a queixa que o paciente te traz. Você pode assinalar isso para ele, olha, identifiquei no teu exame que nós temos aqui alguns vasos que podem, né, aumentar, que eles podem, né, dar uma distorção na uniformidade da pele, que se você desejar a gente pode tratar também aqui, né? Então, o exame próximo, ele te dá uma clareza universal sobre o que realmente temos a melhorar naquela pele. Alguns pacientes, inclusive, já chegaram para mim questionando assim, eu tenho essa mancha ali, tu vai pensar, uma mancha, então uma mancha marrom, aí você vai olhar ali mais próximo, uma mancha amarronada, uma mancha que ela é arroxeada, uma mancha mais arroxeada, uma mancha vascular, é um vaso. Daí você lá vai prescrever um tratamento pensando numa discromia, na verdade é vascular, então você tem que fazer ali um laser, alguma coisa para melhorar aquela mancha, que na verdade não é uma mancha. Você pode explicar para o paciente, na verdade não é uma mancha, ele é um vasinho, e a gente trata assim, assim, assado. Então, vários pacientes, inclusive, eu já tratei, ficaram muito satisfeitos com a uniformidade da pele, porque a gente identificou essas lesões vasculares e foram tratadas. Então, isso é importante também, tá? No seu exame físico. Bom, com relação à sensibilidade, a gente vai ver com o paciente na hora da anamnese, já falei sobre isso também na aula de anamnese, se o paciente sente que o rosto fica sensível, se arde, tá? Então tem vários critérios na anamnese para ver se o paciente tem pele sensível, mas no seu exame físico, às vezes o paciente não relata, não tenho pele sensível, mas no seu exame você nota que ele tem ali, né, um pouquinho de eritema em alguns pontos, que ele tem uma reatividade quando você passa o dedo, passa a mão ali, então isso denota uma tendência de uma pele mais sensível, por mais que o paciente não te diga, isso é importante. E a distribuição do eritema também vai nos falar mais sobre uma doença ou outra, porque tem pessoas, também outros casos que também já atendi, de paciente que tem um eritema no rosto e estava sendo tratado por rosácea. E aí dizendo que não melhorava. Aí fui avaliar, né, o eritema do paciente observando um pouquinho. Eritema aqui, mais próximo às sobrancelhas, mais na região central do rosto, ali próximo ao nariz, aqui perto do sulco nasolabial. Opa, não é um padrão de rosácea, esse é um padrão, né, de dermatite seborreica. O paciente às vezes tem um pouquinho aqui que se estende aqui para a região do malar, então é diferente. O tratamento de rosácea é um, dermatite seborreica é outro. Então, às vezes o paciente vem com diagnóstico de rosácea, só por ter pele sensível e eritema, e aí vai olhar a distribuição do eritema, o diagnóstico é outro. Às vezes existem pacientes que têm sobreposição, tem dermatite seborreica e rosácea.
mas a distribuição dele também é importante. Não esquece de documentar isso, obviamente, no seu exame do seu prontuário. E então, queridos, claro que existem outras situações, outras condições, alterações que você pode avaliar, mas do básico, olha, você fazendo esses pilares, eu tenho certeza que você vai ser muito mais assertivo na hora de montar a sua prescrição, na hora de conseguir abranger todas as questões que a pele que o paciente tem e ter realmente um resultado satisfatório no seu tratamento. Se você gosta de conteúdos assim, inclusive te convido a seguir acompanhando aqui as nossas lives, em que a gente sempre traz novidades do mercado, o que vem se falando. A gente revisa assuntos da nossa prática diária, que são importantes também. E quero saber de você, se você avalia essas questões também, se você não avalia tanto, não dava tanta importância, mas vai começar a dar mais importância para o seu exame físico, tá? Porque eu tenho certeza que se você se atentar nesses pontos, você vai ter muito mais sucesso na sua vida profissional. E se você ficou com dúvida com relação a qualquer uma dos itens que a gente tenha conversado aqui, por favor, pode me contactar, pode mandar mensagem. Inclusive, essa live vai ficar temporariamente salva aqui no feed. E se você quiser assistir, você assiste quantas vezes quiser, salva e não deixa de assistir, porque ela pode sair do ar. E pode deixar comentários ali também. Se você deixar comentários, eu vejo e te respondo, tá bom? E eu quero te convidar para a nossa próxima live. Aviso aqui, se você já faz parte do grupo, tá? Se você já tá na nossa lista aqui de comunicação, se você não tá, você pode acessar aqui, ó, meu perfil, o link da biografia e fazer parte da lista de espera do PL3C, que é uma lista de espera que você acaba também recebendo os avisos aqui das nossas lives. Tá legal? Então, se você tem interesse aí, é médico, é estudante de medicina, é residente, é pós-graduando, tá estudando para a área, então, ó, não deixa de participar da nossa lista que você vai receber os avisos sobre as nossas lives também, ok? Um beijo grande, meus queridos, uma boa noite e até a próxima. Tchau, tchau!